Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 4. Aventura de mulher. O ano 233 desdobrava-se célere sobre o drama das nossas personagens. Em Roma, a família Vetúnio desfrutava todos os favores da riqueza, cercada de privilégios e de escravos. Opílio, na madureza bem nutrida, parecia feliz em contemplar a si mesmo no destaque e no bem-estar da mulher e dos filhos. Mas Cíntia, que o desposara desde a imaginária morte de Varro no mar, exibia consideráveis diferenças. Mais reservada, distanciara-se das paisagens festivas. Não se ausentava de casa, voluntariamente, senão para desincumbir-se de votos religiosos no louvor dos numes tutelares, aos quais oferecia a sua devoção. Afeiçoara-se a Helena e Caiba, os rebentos de Eliodora, com a mesma ternura que dedicava a Tassiano, e recebia dos três análogos testemunhos de respeito e de amor. Semelhante comportamento da companheira querida cristalizara em Vetúrio a veneração e o carinho. Espreitava-lhe os menores desejos para executá-los como servo fiel. Não se afastava da cidade sem a companhia dela. Não se confiava a qualquer das suas realizações de homem prático sem associar-lhe a aprovação aos empreendimentos. E não obstante romano de sua época, com todos os delitos ocultos e vulgares numa sociedade em decadência, constituía para Cíntia um amigo leal, procurando entendê-la e auxiliá-la nos mais íntimos pensamentos. Entre os jovens, todavia, a situação era diversa. Helena, com a formosura grega dos 17 anos, primava pelos prazeres da vida social, entregando-se inveteradamente aos jogos e distrações, sem qualquer apego a virtudes domésticas. E enquanto Tassiano se dedicava ao estudo, fascinado pelas tradições patrícias, quase que constantemente mergulhado na filosofia e na história. Galba, que lhe detestava o ambiente espiritual, não fazia segredo da sua intimidade com tribunos mal educados e proxenetas inconscientes. Não suportava a superioridade intelectual do irmão. Turbulento, rixoso, alterava-se por rugas, perdendo noites de sono em companhia de criaturas menos dignas, apesar do esforço paternal para trazê-lo à respeitabilidade. Tassiano, ao revés, aproveitava substanciosamente as oportunidades que a vida lhe ofertava. Embora menino e moço, trazia consigo a experiência de algumas viagens das mais valiosas. Conhecia vastas regiões da Itália e da África, além de não poucos lugares da Acaia. Falava o grego com a mesma facilidade com que se expressava no idioma pátrio e comungava com os livros na fome de luz que assinala os homens inclinados à sabedoria. Prendia-se de modo particular aos assuntos da fé religiosa com ardente e profundo fervor. Não admitia qualquer restrição aos deuses olímpicos. Para ele, as divindades familiares eram as únicas inteligências capazes de garantir a felicidade humana. Extremamente afeiçoado ao culto de Cíbele, a Magna Mater, visitava constantemente o templo da deusa no Palatino, aí descansando e meditando, horas e horas, buscando inspiração. Acreditava que Júpiter Máximo era o orientador invisível de todas as vitórias imperiais e, conquanto ainda jovem, guardava ideias próprias nesse sentido, afirmando sempre que os romanos deviam oferecer-lhe sacrifícios em caráter obrigatório ou morrer.
Por isso mesmo, não obstante os dotes de espírito que lhe exornavam a personalidade, não conseguia afinar-se com os princípios do cristianismo. O Evangelho, examinado por ele, diz Cantilhão, em conversa com Vetúrio ou com rapazes de sua idade, parecia-lhe um amontoado de ensinamentos incompreensíveis, destinados a sombrear o mundo, caso vencessem na esfera da filosofia e da religião. Perguntava a si mesmo por que motivo tantos homens e tantas mulheres caminhavam para o martírio, como se a vida não fosse uma dádiva dos deuses, digna de espalhar aventura entre os mortais, e confrontava Apolo, o inspirador da fecundidade e da beleza, com Jesus Cristo, o crucificado, admitindo no movimento cristão simples loucura coletiva que o poder governamental devia coibir. Poderia um patrício, pensava ele, amar um escravo como se fosse a si mesmo? Seria justo perdoar aos inimigos com pleno ouvido da ofensa? Seria aconselhável dar sem retribuição? Como conciliar a fraternidade geral com a defesa da elite? Um magistrado romano poderia ombrear com um africano analfabeto e categorizá-lo à conta de irmão? Por que processos rogar o favor celeste para os adversários? Como aceitar um programa de bondade para com todos, quando os maus se multiplicavam em toda parte, exigindo as repressões da justiça? A própria natureza não constituía por si um campo de batalha perene, em que as ovelhas eram ovelhas e os lobos não passavam de lobos? De que modo aguardar vitórias sociais e políticas sob a orientação de um Salvador que expirara na cruz? Os destinos da pátria estavam presididos por gênios tutelares que lhe conferiam a púrpura do poder. Por que desprezá-los em troca dos loucos que morriam miseravelmente nas prisões e nos circos? Em muitas ocasiões, enquanto Cíntia admirava a conversação brilhante do filho, Vetúlio ponderava a diferença que separava os dois rapazes, criados sob os mesmos princípios e tão distanciados moralmente um do outro, lastimando a condição de inferioridade em que se colocava Galba, o filho de sua esperança. Num dia quente, ao crepúsculo, vamos encontrar nossos conhecidos num amplo terraço em cordial aproximação. Cíntia, silenciosa, tecia delicado trabalho de lã não longe de Helena, que se fazia acompanhada de Anacleta, a governanta que Opílio lhe escolhera entre antigos laços de parentela da primeira esposa. Pouco mais velha que a filha de Heliodora, Anacleta nascera em Chipre, e desde cedo fora cambiada para Roma, aos cuidados de Vetúrio, a pedido da genitora antes de falecer. Órfã, a menina crescera sob a proteção de Cíntia, fazendo companhia à enteada que lhe devotava profunda afeição. Transigente e bondosa, sabia cobertar todas as faltas de Helena, constituindo para ela não somente uma servidora leal, mas também um refúgio afetivo em todas as circunstâncias. Enquanto as duas moças conversavam, algo apreensivas perto de Cíntia, que parecia exclusivamente interessada no trabalho do fio, em outro ângulo, Vetúrio e os rapazes entendiam-se animadamente. A palestra versava sobre os problemas sociais com visível entusiasmo de Tassiano e indisfarçável retraimento de Galba. Concordo em que a luta iniciada há mais de 100 anos, comentava Opílio, terminara naturalmente pela vitória do patriciado. Tenho grande confiança em Alexandre, reconhecido como protótipo de prudência e justiça. Contudo, observou Tassiano, tocado de juvenil indignação, o imperador tem a família infestada de mulheres nazarenas. Pelo lado materno, está cercado de senhoras dementadas que não se envergonham de receber instruções religiosas de vagabundos da Ásia. A morte de Ulpiano
sem nenhuma providência disciplinar, lhe revela o caráter enfermiço. É fraco e indeciso, pode ser um padrão de virtudes individuais, mas não mostra aptidão para comandar a nossa vida política. Sorriu, algo sarcástico, e anotou: quando a cabeça é frágil, não vale o corpo forte. É provável que a razão esteja contigo, tornou Opílio bem-humorado. Entretanto, hás de convir que o governo não dorme. Não temos tido espetáculos punitivos, mas a perseguição metódica vem sendo levada a efeito em moldes legais. A morte de Calixto, por exemplo. Quem era Calixto, senão um escravo fora da lei? Realmente, concordou Vetúrio, não podemos comparar um servidor de Carpóforo aos magistrados do Império. A perda de Ulpiano é irreparável. Mas que temos nós com a vida alheia? Atalhou Galba enfadado. Nunca hesitarei entre um copo de vinho e uma discussão filosófica. Que nos adianta saber se o Olimpo está cheio de divindades ou se um louco morreu na cruz há 200 anos? Não te expresses assim, meu filho, disse Vetúrio preocupado. Não podemos olvidar os destinos do povo e da pátria em que nascemos. O moço gargalhou irreverente e, tocando os ombros de Tassiano, perguntou: que farias, mano, se a coroa do imperador te buscasse a cabeça? O rapaz percebeu o sarcasmo da interpelação, mas respondeu firme: se me fosse confiada qualquer tarefa administrativa, não somente exterminaria o cristianismo, aniquilando-lhe os prosélitos, mas também todos os cidadãos relaxados e viciosos de que as nossas tradições se envergonham. Galba corou, buscando o olhar paterno, como pedindo reprovação para o filho de Cíntia, mas notando a firmeza com que Opílio, em silêncio, o censurava, pronunciou algumas interjeições desrespeitosas e afastou-se. A essa altura, Helena e Anacleta retiraram-se, de rosto sombrio, em direção ao jardim. Reparando que a jovem enxugava lágrimas, Tassiano esqueceu-se dos problemas sociais que lhe escaldavam a cabeça e indagou do pai adotivo sobre as razões de semelhante transformação da irmã, habitualmente despreocupada, sendo então informada de que o jovem Emiliano Secundino, de quem a moça se aproximara com grande esperança de ligação afetiva, fora assassinado em Nicomédia, segundo notícias chegadas por um correio de horas antes. Tassiano comoveu-se, conhecia o rapaz e admirava-lhe a inteligência. Como quem se valia da hora azada para entendimento difícil, Vetúrio abeirou-se do enteado com visível emoção e falou-lhe em voz baixa: meu filho, os anos ensinam-nos pouco a pouco a necessidade de refletir. Gostaria de ter em Galba um continuador seguro do meu trabalho. Entretanto, sabes que teu irmão até agora não se decidiu pela responsabilidade. Apesar da verde juventude, é jogador e richento quanto mais. Tenho estudado com tua mãe os problemas de nossa família e admito que precisamos de tua cooperação nas Gálias, onde as nossas propriedades são importantes e numerosas. Possuíamos em Viena um amigo prestimoso na pessoa de Lamprídio Treboniano, mas Lampídrio morreu há tempos. Alésio e Pontimiana, nossos fiéis servidores em Leão, estão velhos e fatigados. Perguntam incessantemente por ti e aguardam-te a presença a fim de que sejas ali o meu representante legal. Opílio fez ligeiro intervalo, verificando o efeito de suas palavras, e interrogou: concordarias em seguir ao encontro da preservação de nosso patrimônio provincial? Nossa residência lionesa, a meu ver, é mais confortável que o nosso domicílio de Roma, e a cidade desfruta a estima das famílias mais representativas de nossa nobreza. Estou convencido de que farás valiosas relações e encontrarás grande estímulo no trabalho.
Nossas terras produzem regularmente, mas não devemos relegá-las ao abandono. O rapaz mostrou-se satisfeito e observou. Várias vezes minha mãe me tem falado sobre essa transferência. Estou pronto a obedecer. O senhor é meu pai. Vetúrio sorriu, confortado, e aduziu. Mas não é tudo. E fixando nele os olhos com insistência, interrogou. Já pensaste em casar, meu filho? O moço riu-se, acanhado, e explicou. Positivamente, os livros ainda não me permitiram qualquer excursão mental no assunto. É difícil sair da intimidade com Minerva para ouvir qualquer conversação de Afrodite. O tutor achou graça e prosseguiu. Para todos nós, porém, chega invariavelmente um instante de madureza interior que nos impele ao refúgio do lar. Após longa pausa, dando ideia da questão delicada que a sua palavra suscitaria, continuou. Ante a notícia da morte prematura de Emiliano, Cíntia está naturalmente aflita com a mágoa de Helena e, mãe devotada que é, depois de ouvi-la, instou comigo para permitir-lhe um passeio até Salamina, onde Anacleta possui vários parentes. Apolodoro, tio dela, segue para Cipro na quinzena próxima e tenho a intenção de entregar-lhe as meninas para uma excursão que, a nosso ver, lhes será extremamente proveitosa. Helena descansaria alguns meses das agitações de Roma, refazendo-se para abraçar mais sérios deveres. Como pai interessado na segurança do futuro, tenho pensado. Diante do silêncio de Taciano, Opílio completou a exteriorização do propósito que o atormentava. Confesso alimentar a esperança de que teu casamento com ela se converta mais tarde em realidade. Não guardo a intenção de impor-lhes meus desejos. Sei que a ligação esponsalícia deve obedecer às afinidades de sentimento antes de tudo, e reconheço que o dinheiro não traz a ventura do amor. Entretanto, nossa tranquilidade seria perfeita se pudéssemos conservar nossas possibilidades financeiras e territoriais tão sólidas amanhã quanto hoje. Não posso esperar que o nosso Galba nos compreenda as preocupações à frente do porvir. Perdulário e indisciplinado, tudo nos diz que será para nós um companheiro difícil de carregar. As considerações de Vetúrio eram ditas num timbre tão particularmente enternecedor que o moço sentiu incoercível emotividade a constringir-lhe o peito. Apertou as mãos do padrasto com ternura e respondeu: Meu pai, disponha de mim como desejar. Seguirei para Leão quando for de seu agrado, e quanto ao futuro, os deuses decidirão. A palestra prosseguiu carinhosa e íntima, evidenciando a segurança espiritual do filho de Quinto Varro. Mas, em gracioso caramanchão do pátio florido, a posição da filha de Heliodora revelava-se diferente. Abraçada à governanta, Helena chorava sob forte irritação, clamando em desespero. Anacleta, haverá infortúnio maior que o meu? O desastre aniquila minha vida. Emiliano prometera falar a meu pai tão logo voltasse de Bitínia. E agora? Que será feito de mim? Estávamos comprometidos faz mais de 3 meses. Sabes que a nossa união secreta devia ser consagrada pelo matrimônio. Ó deuses imortais, compadecei-vos de meu amargo destino. A moça cipriota afagava-lhe os lindos cabelos que dourada rede enfeitava e dizia maternal: Acalma-te, o valor é qualidade para as grandes horas. Nem tudo está perdido. Já nos entendemos com tua mãe acerca das tuas necessidades de medicação e repouso. Tio Apolodoro está de viagem para a ilha. Conseguiremos a permissão de teu pai e seguiremos com ele. Lá tudo será fácil.
Esperaremos com relativo descanso aquilo que os deuses nos reservam. Tenho bons amigos em minha terra. Escravas fiéis auxiliar-nos-ão em segredo. Não temas. A jovem, contudo, voluntariosa e rebelde, objetava inquieta. Como suportar a expectativa de tantos meses? Concordo com a viagem como expediente de último recurso. Remiliano não podia morrer. Que sugeres, então? Indagou Anacleta aflita. Procuremos Orósio. Ele deve conhecer algum remédio que me liberte. O feiticeiro? Sim, ele mesmo. Não posso entregar-me à maternidade com escândalo público. Meu pai nunca me perdoaria. A governanta, que lhe conhecia a luta interior, tentou apaziguar-lhe a alma opressa. A menina, porém, a recriminar-se em pranto, só muito tarde se recolheu aos aposentos particulares, não conseguindo a bênção do sono. Noite inteira suspirou e chorou, atribulada. Embora relutando, Anacleta conduziu-a pela manhã à residência de Orósio, um velho de vil aparência que se escondia em miserável casebre do velabro. Encarquilhado entre pilhas de raízes e vasos diversos, transbordantes de tisanas de odor desagradável, recebeu as visitantes procurando sorrir. Helena, que se ocultava com nome suposto, tentou explicar a razão que as trazia.